Muito Uau. bem-vindo, Pedro. Olá, Tudo bem? Sinara, Renato, Dri, tudo bem? Bom dia, Pedro. Pedro, a gente estava falando aqui sobre a decisão que foi noticiada do presidente Lula de cancelar atos em lembrança, em comemoração, né? Não em comemoração, né? Para lembrar aí os 60 anos do golpe militar. E a gente estava aqui considerando que seria um momento de ensinar, né, formação do que foram aqueles anos, os 21 anos de ditadura militar no Brasil. O que você acha disso? É um momento de cancelar atos em memória dos 60 anos do golpe ou devem ser feitos? Eu acho inexplicável isso, horrível. É um desserviço ao país grande, não é pequeno não, porque há uma tradição na história brasileira de ocultar essas questões. Nós tivemos o escravismo e entra na Primeira República como se nunca tivesse havido nada. Durante a República Velha, até 34 foi considerada a Constituição mais... foi uma onda de constituições da América Latina de caráter social-democrático, criando direitos sociais. A exemplo da Constituição de Weimar, de 1919, e da Constituição Mexicana, de 1917. Pois a nossa Constituição criou o primeiro direito social na nossa história, que é o direito à educação pública, e determinava, na linha B do artigo 138, me fugiu a palavra agora, aquela ciência que hierarquiza as raças, hoje eu não estou muito bem, aquela visão pseudocientífica. Hoje eu te falei, Dri, eu não estou bem hoje, eu estou muito chapado com remédio, está difícil. Deixa eu pegar aqui. Olha só, Pedro, enquanto você pega, eu vou dizer, o curso que o Pedro vai dar aqui, Sinara, terá como título Democracia, Direitos e Autoritarismo na Modernidade. Vai ser um curso, a gente está pensando assim, total de umas 2 horas e meia, dividido em capítulos. Pedro já está fazendo lá a bibliografia do curso, a gente vai fazer uma página, uma landing page para começar a divulgação e a venda. Vai ser barato, vai ser um preço acessível e membros e sócios vão ter desconto. Eu tenho certeza que vai ser um curso de referência para todos aqueles que gostam de entender o assunto. Não essa questão do direito, ou vamos dizer, stricto sensu, né? Mas na lógica da nossa participação política e nossa inclusão na sociedade e como isso nos afeta de alguma maneira, principalmente dialogando com a questão do autoritarismo. Pedro, com você. Então, a eugenia. Nós fomos, acho que, um dos poucos países, acho que nós, África do Sul, a estipular esse tipo de mecanismo racista numa Constituição. E ninguém fala disso. Começou agora, jovens autores negros a falarem disso nos últimos anos. Né? Mas ninguém falou. Eu acho que, inclusive, eu fui o primeiro a falar na década de 90, a ter um artigo sobre isso. Mas, assim, você não tem... Ou seja, há uma tradição aqui no Brasil de se ocultar, vamos dizer, o fantasma dos nossos mecanismos bárbaros e desumanos. Né? Na justiça militar houve isso, né? Nós fizemos a velha solução brasileira, digamos assim. Nós tentamos equacionar, no fim da ditadura militar, os problemas privados, que tem que equacionar. Então, as pessoas que foram torturadas, foram exiladas, etc., foram compensadas com pensões, etc., que é a obrigação do Estado fazer. O Estado, independente, inclusive, do que a pessoa fez, se pega um prisioneiro, submeteu a uma situação de impotência e abusa desse prisioneiro, o Estado tem que indenizar. Isso é o mínimo, né? Quer dizer, então, foi feito isso, foi feita uma indenização das pessoas que sofreram exílio, persecução, tortura, etc., que sumiram, as famílias foram indenizadas, né? Gente que foi desaparecida. Mas nós não resolvemos o problema público. Né? Não foi feito inquéritos, e o inquérito aí não é... Nós temos que entender o que significa inquérito, investigação, processo penal. O foco aí não é a punição, né? Achar que punição vai resolver alguma coisa. Né? Há uma tradição no Ocidente em relação ao inquérito, à investigação racional e à ciência.
A ciência é tida por nós, na tradição ocidental, como sendo um dos principais mecanismos de acessar a verdade. O outro é o inquérito. Foucault aponta isso, e antes de Foucault, se a gente for ver os gregos, né? A tragédia de Édipo Rei, ela é muito falada pela relação mãe e filho, por causa da psicanálise e Freud, mas se a gente for ver a história, o grande lance de Édipo Rei é que ele rompe com o oráculo, né? Édipo vai lá e rompe com o oráculo, né? E passa a realizar uma investigação. É uma tragédia que é quase um filme de policial. Ele passa a investigar para ver se ele realmente matou o pai e se ele transou com a mãe. Ele não acreditava naquilo. Ele falou, não, como é possível, né? Porque Tebas estava em desgraça, ele era o rei de Tebas e ele queria saber qual a razão. Na época se acreditava que havia alguma coisa acontecendo para ter tanta desgraça com a população. E o oráculo falou para ele, não, porque você transou com a sua mãe e matou seu pai. Ele rompe com o oráculo, ele não acredita no que o oráculo falou e vai investigar, vai fazer o quê? Um inquérito, uma investigação racional sobre atos ocorridos no passado, né? Um iter racional, né? O inquérito é uma forma que nós nos expressamos humanamente, como homens que participam de uma tradição de pensamento que vem desde 5 séculos antes de Cristo, né? Que participam de um processo civilizatório, macro processo civilizatório que vem desde esse período. Então, o inquérito, ele não é apenas uma forma de punir, aliás, é uma forma menor de punir. Eu não acho isso importante. O importante é que ele estabelece numa sociedade, ele diferencia. No plano político, eu não estou falando aqui de moral individual, no plano político, ele diferencia o bem do mal. O que aquele processo civilizatório aceita como certo, consensado, e como errado, consensado, independentemente de um imenso mar de divergências que possa haver entre um e outro, né? Então, seria importante ter estabelecido os processos crimes contra os torturadores e agentes da ditadura para mostrar claramente o que o processo civilizatório brasileiro considera o mal extremo consensado. Quer dizer, isso não se admite na sociedade, isso é algo inimaginável, algo absolutamente repudiável. Nós não fizemos isso. Então, não deixamos para a história marcado o que a sociedade brasileira considera o mal extremo. É muito ruim, desculpe, ver uma frente democrática que se uniu para enfrentar a extrema-direita, está auxiliando esse processo tenebroso da história brasileira, profundamente autoritário, raiz de quase todos os nossos problemas. Lula não sabe, mas raiz da prisão dele. Raiz da prisão de Lula. Ele está errando. Talvez tenha sido o maior erro simbólico desse governo. Eu não acho que é pouco, não acho que é. Eu acho que a Frente Democrática aí perdeu o seu caráter democrático nesse momento, nesse ato. Esse ato não foi um ato democrático, né? Agora, se foi para agradar Milico, pior ainda, viu? Pior ainda. É isso que eu ia te perguntar, Pedro. Não está parecendo que tem um background aí, uma história de bastidor que a gente não está sabendo, sei lá, um clima da caserna, que sei lá o quê, como é que está lá? O que você acha que tem por trás dessa Eu não tenho nem como imaginar, eu não estou lá em Brasília, não sei o que está acontecendo aqui, mas não há o que possa ser justificador disso, me desculpe. Tem certas questões que são mínimas. Uma frente democrática não pode abrir mão de ter um discurso severamente contrário à ditadura militar brasileira, que matou gente. E não é os 400 e pouco, não, só indígenas foram matados mais de 10 mil. Né? Os pesquisadores apontam isso, né? Quer dizer, é uma tragédia isso, quer dizer, a gente não... Isso vai descaracterizando não a gente como de esquerda, porque de esquerda não é o governo, óbvio, é uma frente democrática, vai descaracterizando como agentes humanistas, né? Vai aproximando a gente da política de extrema-direita, a gente vai aderindo, né? Parece que é tão forte a lógica da extrema-direita hoje na sociedade, que a gente vai aderindo e vai se descaracterizando. Nós vamos deixando de ser a gente e ficando cada vez mais parecido com eles. Chega uma hora que a gente vai ser derrotado desse jeito. É óbvio que a gente não se diferencia deles. Qual a diferença nossa deles? É melhor eles, melhor original do que a cópia, né? Então, me parece que realmente... O que você está falando é muito importante, viu, Pedro? É um equívoco grande, assim. Não me parece ser simbolicamente muito ruim. Porque tem acontecido isso na Europa, os partidos de esquerda, de centro-esquerda, não têm conseguido se diferenciar em muitas coisas dos liberais, estão ficando iguais aos liberais,
e a extrema-direita tem puxado cada vez mais para pautas mais conservadoras. Isso, de alguma maneira, o Biden foi um pouco sequestrado por isso nos Estados Unidos, né? E isso essa tua ponderação, ela é bem interessante para a gente refletir o que pode estar acontecendo com o governo Lula também aqui no Brasil. Tem uma coisa que eu acho que ela é acima das questões conjunturais, né? Tem questões que não dá para mediar. Você vai mediar com o nazismo? Naquela época que houve a persecução aos judeus? Não vamos matar judeu, vamos só escravizar. Isso é bom? Claro que não. Mediar nem sempre é uma solução correta. Eu procuro ser um sujeito que, no meu ambiente ideológico, procuro ser ponderado o máximo possível, como todo mundo. Procuro ser mediador das coisas. Mas nesse caso, tem uma questão que é humanística, que é mínima. As pessoas não podem ser torturadas pelo Estado. As pessoas não podem ser mortas pelo Estado por conta do que elas acreditam e pelos discursos políticos que elas professam, né? Não há justificativa razoável para isso, não é de hoje. Isso vem do século XV, século XVI, Escola Ibérica da Paz, os huguenotes franceses, né? Autoritário é o Estado, o tirano, é o soberano que não observa os direitos naturais do ser humano, né? De forma sequencial, de forma intensa, né? Então, a ditadura foi algo terrível, foi uma tirania, né? Que nós não podemos perder a oportunidade de mostrar para a juventude quão mal a ditadura foi, né? E em todos os ambientes sociais, a gente só fica... Hoje em dia, eu vejo na cabeça do jovem, eles têm uma ilusão assim, era guerrilheiro de esquerda contra militar que estava no poder. E não consegue entender o que é aquilo, que era um Estado dual, né? Aqui tem um livro ótimo para quem tiver saco de ler isso aqui, Estado Dual. A gente acabou de lançar pela Contracorrente. É um livro do Ernest Frankl que descreve como é que era a estrutura do Estado ditatorial do século XX, com base no Estado nazista, mas se aplica a tudo, inclusive a nossa ditadura aqui, né? É terrível. A sociedade como um todo era atingida por isso. A gente não tinha liberdade de expressão, os pais tinham medo de falar na frente dos filhos, eu vivi isso. Os pais tinham medo de fazer críticas ao governo na frente dos filhos, para que os filhos inadvertidamente não reproduzissem aquilo na escola e eles não tivessem uma consequência. Mulheres no estado de São Paulo não entravam em concurso para juiz de direito. Nenhuma. Todas eram esbarradas na última fase, que era uma tal de entrevista subjetiva para burro, que se fazia ali, se barravam as mulheres. Quer dizer, era machista, era racista, era torturadora, tinha um elemento forte de matar seu próprio povo, quer dizer, matar quem divergia, né? Era autoritário e totalitário, era a pior excrescência que pode haver na modernidade em termos do agir político. Não pode ter coisa pior do que isso. E a gente tem que lembrar isso para a juventude, né? Quer dizer, destrói a sociedade, destrói a liberdade, destrói o pensamento, destrói vidas, destrói a integridade física, né? O sujeito não pode ser destruído porque ele pensa diferente de você, mas a gente vai estimulando. Quando a gente não lembra da ditadura, a gente estimula o menino que está vendo aqui a internet, que ele pode destruir, que é legítimo ele destruir quem pensa diferente dele. E é isso que a gente vê reproduzido nesse ambiente. As pessoas se acham no direito de pegar aquele que pensa diferente e destruir, simbolicamente. Mas do simbólico para ir para o físico é dois tapas. E, aliás, o simbólico já é muito, né? Então, vejam, não tem sentido o que o governo fez. Tinha que ter, mais do que nunca, depois do 8 de janeiro, tinha que ter mais do que nunca marcar esses 60 anos de ditadura. Mais do que nunca. Nós acabamos de ter uma tentativa de golpe de novo. Né? Foi um imenso erro histórico. Eu não posso concordar com isso. Me desculpe, apoio o governo Lula. Todo mundo sabe o que eu fiz para poder, no meu campo pessoal, para poder elegê-lo, etc. Mas acho que foi um imenso erro e atribuo esse erro pessoalmente ao presidente da República. Eu acho que a responsabilidade dele, né? Ele errou, né? Não é um erro mortal, mas é um erro. Ele tinha que rever isso, tinha que voltar atrás. E principalmente isso, né? Agora a gente tem aí, teve o 8 de janeiro, e os bolsonaristas estão aí falando, né? Bananinha, o Figueiredo, lá nos Estados Unidos, que o Brasil está vivendo uma ditadura. Isso não confunde ainda mais a população. Como assim, né? Eles apoiam
aquele momento histórico, e agora estão dizendo que o Brasil está vivendo uma ditadura lá fora, e que tem, estão dizendo, né, nos Estados Unidos, fazendo uma campanha que aqui tem uma ditadura e que tem perseguição a jornalistas. Você acha que agora, com o inquérito da Polícia Federal avançando, hoje a gente tem o depoimento do Mauro Cid, tivemos o depoimento do Freire Gomes, 8 horas lá que ele ficou falando na Polícia Federal, implicou o Bolsonaro no golpe, diz que o inquérito está avançando. Isso vai poder passar limpo e a gente poder, assim, tentar colocar a verdade no que aconteceu, no discurso que esses bolsonaristas estão tentando emplacar? Quando a gente não marca a diferença entre ditadura e democracia, é fácil confundir entre ditadura e Estado de Direito. Por quê? Porque as ditaduras, está aqui nesse livro, né? O presidente da República precisava ler esse livro. Há uma distinção, a ditadura não é um Estado de polícia puro. As ditaduras modernas do século XX não foram assim. Elas foram estados duais, ou seja, onde um Estado de exceção convive com o Estado normativo, quase como se fosse um Estado de direito. Então você tem exceção, os direitos são suspensos, o Estado tem uma postura autoritária em relação à população, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um Estado normativo, ou seja, você tem juiz, você tem lei, porque o capitalismo precisa se reproduzir. O capitalismo demanda contrato tem, às vezes, divergência, precisa de juiz para julgar a divergência, tem que ter direito penal comum, tem que ter um... Então, dá uma impressão, ele trata disso nesse livro, e outros autores tratam também, por exemplo, de uma certa normalidade na sociedade. As ditaduras do século XX têm essa... Hitler estava matando 11 milhões de pessoas em campos de concentração, e na Alemanha, para a população alemã, parecia que havia um certo clima de normalidade, e não de exceção, né? É natural, qualquer regime autoritário quer parecer normal, né? Ninguém se assume como autoritário, né? Então, esse tipo de questão favorece que, se você não recorda com intensidade no plano histórico, se você não faz essa recordação, né, fica fácil, depois que o tempo passou para as novas gerações, você criar confusões. Então, tem um jornalista aqui no Brasil que abusa e começa a cometer abusos contra minorias, um discurso de ódio, ou começa a atacar instituições e a democracia, pregando a violência contra as instituições democráticas, ele sofre uma sanção que é normal em todo mundo democrático. Ponto, isso aqui é ditadura, né? Óbvio que eles não falam que é ditadura quando é o jornalista de esquerda, houve mais de 200 processos pela Lei de Segurança Nacional contra advogados, jornalistas, etc., no governo Bolsonaro. Aí não era ditadura, né? Mas essa manipulação ela é possível por causa disso. Então é um imenso erro você não recordar, não aproveitar 60 anos da ditadura brasileira para recordar para a população o que é a ditadura, o que foi, o que aconteceu, né? É um imenso erro. Quando a gente deixa de fazer isso, favorece que essa gente saia lá fora dizendo que Lula é um ditador, que o que está havendo no Brasil é uma ditadura, porque vulgariza a palavra, ela perde o sentido, né? Ela perde o significado, né? Então, eu acho que essas coisas estão relacionadas. Agora, essa gente aí que fica falando que no Brasil é uma ditadura, isso não vale nada, né? Vamos ser aqui objetivo, né? É um pessoal que não vale nada, não tem o que falar, né? Quer dizer, imagina, o país está lutando pela democracia. As instituições brasileiras conseguiram conter o avanço dos extremistas violentos de direita, e ao contrário, por exemplo, teve uma instituição da Suécia, saiu uma matéria ótima na Folha sobre isso, que disse, ao contrário, que o Brasil está dando um exemplo para o mundo, de acordo com as pesquisas, do que é conseguir resistir, né? Do que é conseguir estabelecer resistência, né, a isso, né? Então, eu acho que nós estamos de parabéns como país, as nossas instituições estão de parabéns nesse aspecto, conseguiram até agora conter esse avanço. Agora, achar que... Pô, gente, esses caras montaram o golpe, começaram a ir para frente dos quartéis. Por que não foi para frente do legislativo se queria democracia? Por que ir para frente dos quartéis? Ele queria militar intervindo, queria arma, assim, impondo para a gente o Estado autoritário. Depois tentaram atos terroristas, ninguém lembra disso, a Polícia Federal que impediu. Depois teve o ato de 8 de janeiro, onde os poderes foram destruídos numa demonstração horrível para o mundo,
né? E que não foi por acaso, não é meia dúzia de cara que estava lá em Brasília que pintou a loucura, resolveram quebrar. Não, foi uma articulação a nível nacional, com financiador, com logística, com ônibus vindo do país inteiro. Quer dizer, e o que o país fez foi reagir a isso, porque são crimes, inclusive são crimes pela lei que foi sancionada por Bolsonaro, eles esquecem disso, a lei foi sancionada pelo Bolsonaro, a Lei de Defesa da Democracia, né? Então são crimes, tem que apurar esses crimes e ir atrás, né? E são crimes graves, não há crime no ambiente político pior do que esse, né? Porque esse crime ele atinge aos direitos de todos nós, né? Ele pretende retirar os direitos de todos nós, todos brasileiros, né? Então atinge o sistema de garantias de direitos. Né? E esses caras vêm falar em ditadura porque estão sofrendo uma persecução legítima do Estado, através de processos penais, com direito de defesa, com advogado. Né? Ô Pedro, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Teve uma decisão aí do Alexandre de Moraes de proibir Bolsonaro de se encontrar com militares. Você acha que... A impressão que eu fiquei é que ele exagerou um pouco. Não sei, o que você acha disso, gente? Eu fiquei um pouco atônita com essa notícia. São erros, eu nem sabia dessa decisão, mas assim, erros podem acontecer e vão acontecer. Qualquer sistema de processo... É difícil impedir o Bolsonaro de se encontrar com militares. Como é não, que tem às vezes exageros. Tem sim, por exemplo, manter... Foi correto a prisão preventiva daquelas 1.000 pessoas no 8 de janeiro. Se não tivesse prendido, tinha possivelmente tido outra tentativa de golpe na sequência. Então é correto prender. Né? A ordem pública realmente exigia ali a prisão preventiva. Agora, foi um erro manter tanto tempo presa. Tem um contingente que está preso até hoje. Isso banaliza a prisão preventiva e é um erro judicial. Há erro judicial se proibir as pessoas, os réus, na minha opinião, né? Embora não seja um erro desse caso. É tradicional na jurisprudência brasileira proibir réus de falar entre si. Eu acho isso inconstitucional. Os réus comparecem ao processo não é para dar informação de nada, é para se defender, e tem direito a articular uma defesa comum quando há réus. Isso me parece óbvio, é um caráter natural do direito de defesa. Então, erros desse você tem, não é isso que é importante. A Lava Jato, por exemplo, não teve erro, não teve disfunção, teve uma patologia, houve um agir político, onde o processo penal foi usado como uma mera aparência para interferir em eleições, para destruir lideranças políticas. Não é o que está vendo. Concretamente, não é o que está vendo. O crime aqui houve, público, assumido. As pessoas que estão sendo processadas, há fartura de provas. Tem tido todo o direito de defesa. O essencial tem sido garantido. Agora, erros judiciais ocorrem aqui e ali. Também acho que foi erro ter juntado a pena de condenação ao golpe de Estado com condenação também a ataque aos poderes. Acho que isso... Quer dizer, erro você tem qualquer decisão judicial, erro. Deixa eu só dizer exatamente como é a notícia para você, já que você não sabia. A notícia é a seguinte, ó. Moraes proíbe Bolsonaro de ir a evento... Bolsonaro e suspeitos de tentar golpe de ir a eventos das Forças Armadas. Ministro impõe proibição no mês do aniversário de 60 anos do golpe militar que implantou... Não, calma aí. Aí é diferente. Não é que ele está proibindo, não é que ele está proibindo, aí é diferente, é outra situação. Não é que ele está proibindo de ter contato com militares. Aí seria abusivo, a meu ver. Está proibindo de ir em atos militares. Se o sujeito está sendo investigado, uma grave suspeita de que participou de uma tentativa de golpe, eu acho bem razoável essa proibição, que ele não vá a atos públicos que enaltecem a ditadura militar e que podem propiciar a criação de um ambiente social. Podem aquecer essa coisa do golpe, inclusive. É isso. Então, me parece que aí ele está correto. Como é que faz isso? Bota uma polícia na porta, o Bolsonaro... Ele arrisca, ele não vai ir, porque ele arrisca ser preso se ele for. É uma medida cautelar que nós chamamos. É uma medida cautelar que é uma das medidas cautelares que substitui a prisão. Se ele for, ele está arriscado a ir preso de forma legítima. Aí não pode falar nada, porque ele desobedeceu a medida cautelar. Então, eu acho que essa decisão não é estapafúrdia, não. Preciso estudar bem, claro. Mas, em princípio, não me parece estapafúrdia, não. Imagina, seria um prato cheio para ele, o governo não faz nada sobre os 60 anos do golpe, o Bolsonaro vai lá no evento faz um ato com militares, claro. Com as Forças Armadas. Mas, francamente, eu estou meio... Te falei para você, Rodrigo, eu estou meio doente desde sábado. Mas, cara, eu fiquei... Essa notícia dos 60 anos no governo não fazer nada me foi
Foi de desanimar, assim, sabe? E mais uma vez o Xandão salvando, né? Porque aí ele está evitando... É um contraponto, né? É um contraponto, né, Dri? Eu acho realmente muito triste isso. Muito chato mesmo, assim. Quer dizer, acho que foi um erro grosseiro do governo, não entendi a razão. Não pode ter articulação de bastidor que justifique isso. Articulação do quê? Quer dizer que estão conciliando para poder passar pano no que foi a ditadura militar? Que articulação que é essa? A frente não é democrática? Ou é uma frente com extrema-direita? Eu não estou entendendo. A frente era democrática, isso que é a lógica, para defender a democracia. O primeiro ato de defesa da democracia é negar a ditadura, é afirmar a Constituição de 88. A Constituição de 88 está na voz, inclusive, de Ulisses Guimarães. Mas Ferrajoli também fala que as constituições europeias do pós-guerra eram constituições com a semente antifascista. A nossa, vejam as falas de Ulisses Guimarães, a nossa Constituição de 88 é uma Constituição antiditadura. Ela não é neutra. O papel do presidente da República é cumprir a Constituição, ele não pode decidir. Não se pode decidir, veja, não é decidível por um chefe do executivo comemorar ou não, quer dizer, fazer ou não atos de lembrança da ditadura militar. É uma obrigação constitucional. É uma obrigação constitucional, é um dever jurídico. A nossa Constituição não é neutra, ela é antiditadura. Não se pode passar 60 anos do golpe militar sem haver oficialmente lembrança disso, sem o presidente ir à praça pública falar, ir para as redes de televisão, sem que sejam produzidos pelo governo documentários, pela TV Brasil, momentos para lembrar as pessoas do que foi aquilo, sem provocar a mídia para que repercuta. Eu fui entrevistado aqui essa semana por um documentário que vai ser produzido na Globo News sobre o assunto. A Globo está fazendo. Então, realmente, eu fiquei muito ruim com isso aí. Eu acho que houve uma baita... Eu tenho medo que isso seja um sintoma de que o governo esteja cada vez mais hermético, sabe? A parte da sociedade, que já ocorreu isso no passado e deu destruição, né? É muito ruim isso. Que tá um bate-cabeça lá, e isso eu acho que está claro, né? A gente já o governo está precisando de um freio de arrumação, como a gente chama no buzu, no Sinara. Daquele e todo mundo vai para frente, entra mais 5. Mas sei lá, porque do jeito que está, eu tenho visto coisas. Hoje eu fiquei conversando aqui pela manhã com pessoas do governo que estão na área de comunicação, gente que estava me apresentando coisas de fora do Brasil. Você fica sabendo das coisas, você fala, pô, rapaz, que falta faz um Zé Dirceu e mesmo uma Dilma Rousseff, viu? Não como presidenta, mas como ministra da Casa Civil. Porque as coisas estão, cada um meio que tocando. Por exemplo, essa questão dos aplicativos, uma legislação que foi super discutida, durou 8, 9 meses, um trampo danado, né, Pedro? Para discutir se é CLT, se não é, passa pela questão jurídica. O que eu apurei, eu fui cobrar as pessoas, falei, olha, vem cá, como é que faz isso? Vocês lançam isso sem uma campanha de comunicação para explicar antes? Falaram, não, o pessoal decidiu lançar e nem passou para a comunicação. Soltaram, né? Assim, cada ministério meio que vai tocando. Aí cismou de lança. Aí deu uma puta confusão. Você pega... Eu testei de 8 motoristas de aplicativo que eu peguei, todos contra o projeto. Ainda falando assim, o governo e o Uber se juntaram para ferrar com a gente. Puta merda. Quer dizer, é um parênteses. E o projeto do governo, pelo que eu li, é ótimo, né? Pois é, Pedro. Ele é ótimo. É o pior. O projeto é bom. Não, nós estamos produzindo muita coisa boa. Esse governo é incrivelmente melhor que o anterior, não só isso, mas é um excelente governo em geral, né? Está sendo, na minha opinião. Tem muita coisa boa, mas está tendo muita dificuldade de comunicação, né?
E tem tido esses erros simbólicos, cara, que eu não tenho entendido de onde tem vindo, viu? Não tenho entendido. Pedro, onde... eu sei que você está cansado, está doente, fez um esforço para nos atender. Muito obrigado, viu? Porque não é justo deixar você aqui com a gente, mas vou te liberar antes dizendo uma coisa, saiba, você está no próximo episódio do documentário da Fórum sobre o golpe do 8 de janeiro. Que ótimo. E você saiba que o primeiro episódio chegou, sabe a quantos mil views? Quantos? 500 mil. Putz, que bacana, cara. As pessoas estão interessadas, né? É bacana. 500 mil de views. E o terceiro episódio vai ser lançado no dia 1º de abril. Então temos já a data e nós não esqueceremos. Podem, muito obrigado. Mas nós vamos sair com uma revista, uma edição especial, o documentário e uma sessão na página para ficar lá pendurada como história sobre os 60 anos. Vamos pedir artigos depois para o Pedro, para outras pessoas, quem quiser colaborar, e vamos ir deixando aquilo como um memorial até que um dia tenha 70 anos e a gente troque para 70. Valeu, Pedrão. Obrigada. Valeu, Senara. Tchau, Pedro.